Olá, meu nome é Fabiana, eu sou casada, tenho 2 filhos, estou grávida de gêmeos e hoje eu queria compartilhar um pouco da minha experiência com a minha filha, no sono dela, como eu ajudei ela a dormir melhor, algumas coisas que eu fiz, que eu vi que teve bons resultados, né? Tanto na qualidade do sono dela dormir a noite inteira, mas principalmente no ritual do sono dela ali, para ela dormir mais rápido. O que antes às vezes demorava mais para ela dormir, eu tinha que ficar lá com ela e ela demorava para dormir e tudo. E hoje ela dorme sozinha, né? Então isso foi muito bom para mim, para ela também, assim. Então eu queria compartilhar com vocês. Com 1 aninho, eu e meu marido, a gente decidiu mudar ela de quarto, ela dormia no nosso quarto, e a gente colocou ela no quarto dela, pra ela dormir no quartinho dela. Só que eu tinha que ficar lá com ela, né? Tinha que deitar lá com ela, ficar lá com ela. E daí eu tava tentando mudar isso devagar, tudo, né? E só que daí com 2 aninhos, um pouquinho mais, ela começou e ele vai lá para dormir e ela falava que o chão tava se mexendo, que a cama dela tava se mexendo, o chão tava se mexendo. E daí foi uma noite, foi outra noite, e ela me tira daqui, que a minha cama tá se mexendo, sabe? Ela começou a ter crises de labirintite, né? Bem quando eu tava querendo mudar o ritual dela ali para ela dormir sozinha, né? Ela começou a ter essas crises de labirintite. E a gente chegou a levar na doutora mesmo, ela falou, olha, é isso e tal, então tem que evitar ela andar muito tempo de carro, evitar ela ficar em lugar fechado, né, abafado e tal, pra ver se melhora. Tipo, não tinha remédio, nada, né, pra passar pra ela. Ela tinha apenas 2 aninhos e pouquinho. E só que assim, aquilo era sempre na hora de dormir, levava ela pra cama, apagava as luzes e tal, e ela ficava, ai, me tira daqui, o chão tá se mexendo. Daí a gente pegava ela no colo, tentava acalmar ela, conversava com ela, filha, tá tudo bem, o chão não tá se mexendo, né? E ela naquela aflição. E, né? Aí teve um dia, e a gente meio sem saber o que fazer, né, também. Mas assim, teve um dia que eu tenho certeza que foi Deus, assim, que tocou meu coração. E eu peguei e fui conversar com ela. Meu marido já tinha conversado com ela, a gente sempre sentava, conversava com ela, tentava acolher ela, acalmar ela, né, pra ela dormir. E daí daí eu fui conversar com ela. Eu falei, filha, deixa eu te contar uma coisa. Deus, Ele criou todas as coisas. Ele é muito poderoso. E Ele tem um filho chamado Jesus. E Jesus, Ele veio aqui na Terra. E teve uma noite que os discípulos estavam num barco, os amigos de Jesus estavam em um barco. E o mar estava muito agitado. E os discípulos estavam com medo, porque aquele mar estava agitado, tava as ondas, o barco estava se mexendo, e os discípulos estavam com muito medo. E Jesus chegou lá no barco e falou assim, acalma-te, tempestade. E tudo ficou calminho. Eu falei para ela, olhando no olho dela, eu falei, filha, se a gente pedir para Jesus acalmar o chão que está se mexendo, eu tenho certeza que Ele vai escutar a nossa oração, porque Jesus, Ele é nosso amigo, Ele escuta as nossas orações. E eu tenho certeza que Ele vai escutar as nossas orações e Ele vai fazer o chão parar de se mexer. Aí a gente peguei na mãozinha dela e falei, vamos rezar para Ele para fazer o chão parar de se mexer? Aí a gente rezou, Senhor, assim como você fez o mar se acalmar, faz o chão do quarto da Maria Isabel se acalmar também. Eu sei que o Senhor tem poder. Faz o chão parar de se mexer. Por favor, Senhor. Obrigado, Senhor. A gente te agradece por todas as graças que nós recebemos. E daí eu comecei a contar toda a história para ela, né, que está em Mateus, de Jesus andando sobre as águas e tudo. Contei do meu jeito, assim mesmo, para ela não ler a leitura, mas colocando muita emoção, né, nessa história, assim, para que realmente ela sentisse, né, aquilo tudo. Comecei a contar para ela que Jesus, os discípulos estavam no barco
e Jesus foi andando sobre as águas e eles ficaram com medo e eles acharam até que era um fantasma. E Jesus falou para eles: não tenha medo, sou eu. Aí Pedro falou: Senhor, se é mesmo você, então peça que eu vá até ti. Aí Jesus falou: vem. Aí Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, mas ele sentiu um vento e ele ficou com medo e ele começou a afundar. Aí ele gritou: Senhor, socorro, eu estou afundando. E imediatamente Jesus foi até Pedro, pegou Pedro nos braços e levou até no barco. Aí nesse momento eu peguei na mãozinha dela, olhei no olho dela, falei assim, e daí Jesus olhou nos olhos de Pedro e falou: Pedro, por que você teve medo? Por que você duvidou? Eu estou contigo. Não tenha medo. Aí tava aquela tempestade, filha. Tava uma tempestade, um mar agitado. Aí Jesus pegou, foi em direção ao mar, olhou para o céu e disse: acalma-te, tempestade. Acalma-te, vento. E tudo ficou calminho. E daí os discípulos olharam um para o outro e falaram: quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Esse é o verdadeiro Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aí eu contei essa história para ela, assim como eu contei aqui para vocês. E daí ela se acalmou, ela dormiu. Aí todos os dias, antes dela dormir, eu contava essa história para ela. Todos os dias eu ia lá, contava, e ela nunca mais falou que o chão estava se mexendo. Então, assim, daí ela começou a dormir bem, né? Já levava no quarto dela, eu contava a história e rezava também uma oração que a gente chama a bênção, né? Que eu rezava a bênção para ela, que é uma oração bem bonita também, que eu rezo assim para ela: Maria Isabel, eu te abençoo. Tu és filha de Deus, tu és forte, tu és capaz, tu és inteligente, tu és bondosa, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Minha filha, eu te vejo com os olhos de Deus, eu te amo com o amor de Deus, eu te abençoo com a bênção de Deus. Obrigado, filha, tu és luz da nossa casa, tu és alegria do nosso lar, tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus. Tu terás um futuro brilhante, pois nasceste abençoada por Deus, estás a crescer abençoada por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E daí por muito tempo, por vários meses, eu fui rezando essas orações para ela, essa leitura bíblica, e fui rezando a bênção. E daí hoje, eu já não rezo todos os dias a leitura bíblica, né? Assim, não conto todos os dias a história, mas a bênção eu ainda rezo todos os dias, né, para ela. Mas foi indo que isso acalmou ela, né? Nunca mais ela falou que o chão estava se mexendo, nunca mais ocorreu esse episódio, mas ainda a gente tinha que ficar com ela no quarto para ela dormir, né? Aí foi indo que eu conversei com meu marido, eu falei: amor, vamos indo devagar, mas vamos tentar, né, fazendo ela ir dormindo sozinha. Aí meu marido me ajudou muito nessa parte, a gente foi, conversou com ela, falou: filha, né, passou um tempo, a gente conversou com ela, falei: filha, você vai dormir sozinha agora, o papai e a mamãe tá aqui, tá tudo bem, né, se você chamar o papai e a mãe tá aqui, vai vir aqui, só que você vai dormir sozinha. Aí o que a gente começou a fazer? Foi indo devagar, sabe, a gente começou ficando na porta do quarto dela, daí ela falava pra cantar Mãezinha do Céu pra ela. A gente ficava na porta do quarto cantando Mãezinha e depois saía. E daí por um tempão a gente ficou também. Contava a história, ficava na porta do quarto cantando Mãezinha. E daí foi indo, que daí hoje a gente só reza a bênção com ela e fecha a porta do quarto e sai e ela dorme sozinha, né? Mas foi um processo assim que a gente foi fazendo para ela dormir, né, bem, dormir sozinha, dormir tranquila. E engraçado que até ela mesma fala que quando ela acorda de noite, uma vez ela falou pra mim: não, mãe, quando eu acordo de noite eu rezo, porque é difícil ela acordar e pedir alguma coisa, acordar chorando, alguma coisa assim. E então foi muito, muito bacana, assim, essa questão, assim, dela
ter sentido esse amor de Deus, essa presença de Deus, que ela não tá sozinha, né? Que tem um Deus ali que ela pode contar com esse Deus, que ele tá ali com ela. E então foi uma experiência muito boa, assim. Essa experiência que eu tive com ela teve um resultado muito bom. E até hoje ela lembra disso também. Ela fala, nossa mãe, eu nunca mais falei que o chão tava se mexendo, né? Então ela realmente sim, dorme super bem. E eu queria algumas coisas assim que eu queria chamar atenção em relação a essa experiência que eu tive, que depois eu fui analisando isso tudo. Eu acredito que algo que foi muito importante para isso foi a forma que eu falei com ela, né? Colocando emoção, que a criança ela é muito essa questão assim emocional, né? Ela tem esse lado emocional, né? Até o lado racional nem é tão desenvolvido na criança, é mais o emocional, né? Então ela ter contado essa história com emoção, não só explicado para ela alguma coisa, né? Mas ter colocado emoção, ter olhado no olho dela, com que ela, o meu objetivo foi realmente que ela sentisse esse amor de Deus, ela sentisse essa presença de Deus, e a história ela ajuda a isso, né? Então de repente nem que você não tenha algum problema com o seu filho em relação a ele dormir ou algum medo, né? Mas assim, se você quer que ele realmente sinta, se conecte com Deus, tenha essa conexão com Deus, comece a contar histórias que ajuda eles sentirem, né? Tudo isso. E que a oração realmente tem poder, sabe? A bênção dos pais nos filhos tem um poder enorme, que muitas vezes não é usado. Eu estava conversando até com um padre, ele falou, nossa, tem muitos pais que trazem o filho aqui, não tá conseguindo dormir, não tá, padre, dá uma bênção e tal. Ele dá a bênção, claro, ele falou assim, só que ele sempre fala para os pais, abençoe seus filhos, põe a mão na cabeça dos seus filhos, rezem com eles, rezem por eles, isso é muito importante. Os pais têm um poder de abençoar os seus filhos. Até o padre mesmo, ele falava que ele sempre pedia bênção para a mãe dele. E eu falava, padre, mas sua mãe tem que pedir bênção, né? Você é padre. Ele falou, não, minha mãe, ela sempre vai me abençoar, né? Então, realmente, assim, esse poder da oração, poder da bênção, né? E outra coisa que foi muito importante, assim, que eu acho muito importante também chamar atenção, que é essa questão do sentir, né? Que eu já comentei de sentir a presença de Deus, sentir amada por Deus, mas também dela sentir o meu amor por ela. Que nesse processo que eu venho vivendo, desenvolvimento pessoal, de estudos também em relação aos filhos, né? Para melhorar a minha relação com eles, tudo, né? E um livro que foi muito bom para mim foi As 5 Linguagens do Amor, que eu identifiquei que a linguagem do amor da minha filha é tempo de qualidade. E o que eu observei? Que muitas vezes, quando naquela época que ela demorava mais para dormir, o que ela estava querendo? Ela estava querendo a minha atenção, o meu amor, né? Não que eu não brincasse com ela, né, durante o dia, mas muitas vezes eu estava brincando com ela e pensando em outra coisa, pensando no serviço que eu tinha que fazer, pensando assim, não me conectava realmente com ela. E para ela, como a linguagem de amor dela é tempo de qualidade, ela precisa dessa conexão muito forte, assim, de olho no olho, de eu estar realmente presente ali, brincando com ela. Ela se sentir conectada comigo, sabe? Na hora que eu estou com ela, é tempo de qualidade, né? Não é tempo só corpo presente, mas eu estar realmente ali presente com ela. Então, quando eu comecei a trabalhar nisso também, de realmente me organizar para tirar um momento do dia para realmente estar presente com ela, brincando com ela, seja de bola, dando risada e realmente ali, sem me importar com mais nada, só com ela, me conectando ou lendo uma história para ela que ela gosta muito, ou ali fazendo alguma atividade, eu ali junto com ela, né, olhando no olho dela, prestando atenção nela. Isso eu observei que melhorou muito também, que daí chegava de noite ela estava tranquila, porque ela já tinha, né, abastecido o tanque dela, né, de amor ali. Então isso foi muito importante também para mim, esse conhecimento das 5 linguagens do amor, né, da criança. E foi muito bom, eu vejo que ajudou bastante até nessa questão do sono dela, né. Que daí ela fica tranquila, leva ela para dormir, ela tá bem tranquila. E eu até
outra questão, assim, é do poder das palavras, né? De você conversar, né, com ela e profetizar na vida dela. Por exemplo, quando eu levo ela para dormir, eu sempre pergunto para ela se... geralmente eu pergunto se ela se sente amada, né, por mim, em que momento que ela se sentiu amada. E geralmente é nesses momentos, assim, de brincadeira, assim, brincando com ela. Realmente essa é a linguagem de amor dela. A gente sempre faz caminhada junto e tudo. E profetizando, falando, nossa, filho, hoje o dia foi tão gostoso, né? A gente brincou bastante, foi muito gostoso. Falando, olha, pode dormir, descansa, dorme bem, tá? Pode dormir a noite inteirinha, o que você precisar, a mamãe tá aqui, tá bom? Pode ficar tranquila, amanhã vai ser um dia muito gostoso, vai ser um dia maravilhoso, a gente vai brincar muito e tal, sabe? Já profetizando na vida dela que as nossas palavras têm muito poder. Isso foi algo muito importante também que eu aprendi nesse processo de desenvolvimento, que é o poder das palavras, da nossa comunicação, muito importante mesmo. E uma coisa também que foi realmente muito... que eu tive que mudar algumas coisas, assim, eu vejo que teve um resultado muito bom, foi a questão da rotina. Porque ela não tinha uma rotina muito bem estabelecida. Na época que ela também demorava para dormir, ou às vezes dava trabalho, né, quando ela tinha lá perto dos 2 anos, ela não tinha muita hora para acordar. E às vezes eu deixava ela dormir um pouquinho mais tarde, aí chegava na soneca da tarde, ela não queria dormir, aí chegava lá com as 5 horas da tarde, ela tava morrendo de sono, aí depois, tipo, ela ficava, né, daí você deixava dormir, depois, na hora de dormir, não queria dormir. Então, assim, tava bem bagunçado. Então, a rotina é muito importante para a criança. Aí hoje ela tem a hora de acordar, ela ainda tira a soneca à tarde, né? Ela ainda dorme um pouquinho de tarde e tem a hora de dormir. Tudo certinho, sabe? Então, isso foi muito bom. E o que contribuiu com isso também, em questão da rotina, foi desligar a televisão. Porque, assim, mesmo quando ela acordava cedo, né? Que daí na hora da soneca da tarde, né? Para ela dormir, né? Se ela, na época que ela assistia muita televisão, ela realmente não estava com sono, porque ela não tinha gastado a energia dela. Então, quando eu comecei, né, assistindo lives e tal, vendo a importância disso, dessa questão de como prejudica a televisão, prejudica, né, as crianças, o desenvolvimento da criança, aí eu comecei a desligar a televisão durante o dia. Aí eu já vi melhoras, sabe, assim, porque daí eles brincam, daí eles estão cansados realmente para dormir, para descansar e tudo. Já vi, nossa, foi muito bom já achei muito bom. E daí a gente ligava, na verdade era o meu marido que ligava a televisão de noite depois da janta. Aí eu conversei com ele, eu falei, olha amor, vamos desligar a televisão à noite também e tal, até porque à noite também é muito prejudicial a televisão, por causa da luz, o movimento, o som, tudo isso agita a criança e às vezes atrapalha a criança a pegar no sono e tal, né? Então, daí ele, não, beleza. Aí tinha um hábito que a gente estava querendo implantar aqui na nossa casa e tava meio difícil, né? Tava meio bagunçado. E, na verdade, uma coisa muito boa quando você quer adquirir um hábito é você substituir um hábito ruim por um hábito bom, né? Então, o que a gente fez? Ele até que teve a ideia, falou, então vamos rezar o terço. Então, a gente desligou a televisão e começou a rezar o terço todos os dias depois da janta. E daí, assim, e foi muito bom, assim, pra gente, pras crianças também. Criança não para, né? Eles são bem agitados, mas, assim, só deles estar ali, a gente tá ali em família, ali, eles brincando e a gente rezando, eles às vezes acompanham, né? Às vezes não. Mas a gente tá ali e ou a gente reza o terço e algumas vezes a gente brinca de esconde-esconde em família. E eles adoram também, né? Então, assim, eu vejo, assim, das melhores coisas que aconteceu assim, nesse ano, assim, que passou, foi ter desligado a televisão à noite, ter esses momentos de oração, ter esses momentos em família, de conexão realmente, né? Entre a família ali, foi muito bom para mim, para as crianças também, sabe? Então a gente começou a desligar, né, a televisão e rezar o terço. E daí a gente viu, né, que realmente foi muito bom para eles. Então seria isso que eu queria compartilhar com vocês, né?
essa experiência que eu tive com a Maria Isabel, assim, no sono dela, né? Algumas coisas aí que eu observei que teve resultados muito bons. E por fim eu queria deixar um convite para vocês lerem a leitura de Mateus 14, 22, 36, que é a leitura que Jesus andando sobre as águas, e que vocês refletissem sobre essa leitura, assim, realmente sentindo o amor de Deus, a presença de Deus, que Ele está com a gente, que hoje Ele está falando para você: não tenha medo, eu estou contigo, tá? Então é isso, um abraço forte para todos e até mais.